frente, porque a situação de crise, né, tem a guerra, mas a situação de crise do imperialismo não se resume à derrota militar na Ucrânia e à situação de enormes dificuldades na luta contra o povo palestino. Tem recessão, a recessão começa a aparecer de maneira muito clara em importantes países imperialistas. O Neuder vai destacar para vocês notícias de 2 países que têm dados de recessão aí no último período. Então, o principal país aí imperialista é a Inglaterra, né? Que tem uma recessão. Para as pessoas que estão em casa, né, e não sabem o conceito de recessão é a queda da produção, o aumento do desemprego e a queda da renda familiar. É isso que está acontecendo hoje na Inglaterra, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, o primeiro-ministro da Inglaterra já houve há um tempo atrás nessa questão da guerra da Ucrânia e surgiram alguns escândalos. Caiu o primeiro-ministro inglês há um tempo atrás, assumiu outro conservador. Uma das grandes problemáticas lá do governo inglês hoje é que esse ano é um ano de eleição para o parlamento, da escolha do primeiro-ministro, e assim as pesquisas indicam uma vitória aí do Partido Trabalhista inglês, que é a principal oposição aos conservadores lá. Então, vem aumentando bastante essa questão da recessão, do desemprego, né, da renda familiar, em uma das principais economias mundiais, que é a Inglaterra. E o primeiro-ministro lá, ele diz o seguinte, que uma das questões é a questão dos juros bancários. Tanto lá quanto aqui, os juros ficaram muito altos, e isso trava qualquer economia, né? Imagina a economia brasileira, que é uma economia muito mais frágil do que a economia britânica, e lá já está passando por isso tudo. Imagina que com esses juros enormes aí que a burguesia e os banqueiros que a gente agora falou, né, os 3 principais bancos particulares tiveram aí mais de 60 bilhões de lucros e estão demitindo todo mundo, são esses caras que ganham com esses juros. Então, é uma situação onde, e eles usam como argumento, que é um argumento falso, que o problema, né, dessa recessão seria a guerra da Ucrânia e também a questão do lockdown, né, há uns anos atrás. Isso não explica toda a situação. Não explica. Teve as suas consequências econômicas, isso é óbvio, mas não explica, né, a decadência da economia capitalista, que não consegue, na verdade, a economia capitalista hoje, ela não consegue, aqui no Brasil já não consegue resolver os problemas da população mais pobre, da população carente. Lá, então, né? Então, o capitalismo é uma decadência econômica do sistema capitalista. Isso eles não explicam. Aí coloca a culpa na Covid, coloca a culpa na guerra, mas não é isso. Não é só isso. A explicação tem que ser muito mais aprofundada, né? Aqui no Brasil, uma das explicações seria essa questão aí do superlucro dos bancos, a questão da isenção fiscal, da desoneração da folha e etc, etc. E lá também. E a gente vê isso também acontecer em outros países, né? Vai e vem, os Estados Unidos estavam em recessão há um tempo atrás, países centrais ali na Europa, França, Itália, a Holanda agora também teve problemas, né, de recessão, né, o aumento da economia, o aumento aí da inflação, o aumento do desemprego e a queda da renda familiar, fazendo com que essas pessoas procurem muitos serviços sociais, né, desse país, auxílio-desemprego, tudo isso, que é uma coisa que foi devastada na Inglaterra com a Margaret Thatcher lá atrás. Uma das questões que a Margaret Thatcher fez lá atrás foi retirar do povo, né, e a Inglaterra era um exemplo do bom-estar social, né, do bem-estar social, né, e vem sendo retirado sistematicamente, tanto lá na Europa, quanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, os direitos trabalhistas, que são extremamente importantes, os direitos trabalhistas e os direitos sociais também, são extremamente importantes para a população pobre
em uma situação de recessão. É isso, Antônio Carlos?